Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 4 horas. Começamos na política nacional. Catarina Martins não tem dúvidas sobre a lei laboral. Se fosse Presidente da República, vetaria o anteprojeto. Uma garantia deixada pela candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, em entrevista à RTP esta noite. Catarina Martins apoia o protesto dos trabalhadores e diz que é preciso respeitar os direitos de quem trabalha e que, por isso, vetaria a lei laboral. Em primeiro lugar, mandava para o Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva, porque não sou eu que o digo, há vários constitucionalistas que já alertaram para a inconstitucionalidade de várias propostas, mas do ponto de vista político vetaria sim também, porque não aceito ou seja, não aceito a humilhação dos pais e das mães, não aceito os cortes nos rendimentos do trabalho, não aceito que os jovens sejam carne para canhão de uma lei da selva laboral para sempre. Acho que é preciso respeitar quem trabalha neste país. A antiga coordenadora do Bloco de Esquerda diz ainda que não concorda com as tentativas de contacto com os sindicatos para tentar desconvocar a greve geral, marcada para o dia 11 de dezembro. Já António José Seguro, também candidato a Belém, considera que o executivo de Luís Montenegro deve garantir que a lei laboral responda aos problemas concretos dos trabalhadores. O candidato apoiado pelo PS realça a importância do diálogo entre o governo e as estruturas sindicais. A ruptura do diálogo com os trabalhadores é um mau caminho e que o Governo devia retomar esse diálogo com os trabalhadores. Vi hoje notícias nesse sentido. O que eu desejo é que haja condições para que exista uma boa lei, mas que seja uma lei que responda a problemas concretos. Eu não vejo na lei nenhuma proposta no sentido de combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. E nós temos uma desigualdade salarial profunda. Nós temos que ter alterações de leis em função de objetivos muito concretos e de objetivos que nos mobilizem e não introduzir clivagens que não se justificam, sobretudo quando há marcas ideológicas conjunturais. António José Seguro, num registro captado pela CNN Portugal, lamenta o conflito entre o governo e os sindicatos. Aqui na Rádio Observador ouvimos vários representantes das candidaturas a Belém sobre a lei laboral, candidaturas essas que estão de acordo. A lei como está não passaria com os sucessores a Marcelo Rebelo de Sousa. Bernardino Soares, em representação de António Filipe, fala de alterações graves e desequilibradas e que vão deixar os trabalhadores numa situação mais precária. O que este governo quer fazer é transformar a legislação laboral numa espécie de direito comercial que regula umas relações entre partes iguais, só que o problema é que há ali uma parte mais forte e uma parte mais fraca. Portanto, o veto tem que ser claro e é isso que se exige, esse posicionamento claro de todos os candidatos. E alguns estão a tentar esconder-se atrás da questão da UGT. Por André Ventura, esteve na Rádio Observador Cristina Rodrigues, sublinha que o veto do candidato é garantido se a proposta ultrapassar as linhas vermelhas. Há questões que devem ser ultrapassadas. Outras que o Chega já deu indicação de que não irá acompanhar de forma nenhuma. A questão da flexibilidade de horários, a questão da licença de amamentação, a questão dos dias pela perda estacional. Portanto, há um conjunto de coisas que o Chega não acompanhará de forma nenhuma. E sabemos que o Governo precisará de chegar a algum tipo de acordo com algum dos partidos e, portanto, teremos que ver o que é que resultará. Ao lado da candidatura de Henrique Gouveia Melo, esteve André Pardal, afirma que a proposta do governo, como está, não tem pernas para andar. Como está, aparentemente, com uma greve geral marcada para dia 11 de dezembro, com, inclusive, setores do PSD a discordarem. Quero lembrar que a Presidente da UGT é Vice-Presidente do PSD e votou a favor da greve geral. Portanto, não me parece que seja uma legislação consensualizada, não é? Agora, a questão do veto não é a única solução. Pode haver outras soluções.
Ainda sobre a lei laboral, a UGT não aceita as cedências do governo, mais 3 dias de férias para trabalhadores assíduos e menos restrições nas licenças de amamentação são algumas das propostas deixadas pelo governo, cedências que foram rejeitadas pela UGT e que não chegam para desconvocar a greve geral de 11 de dezembro. O jornalista Vasco Maldonado Correia detalha melhor as negociações entre o governo e o sindicato. A reposição dos 3 dias de férias dependentes da assiduidade já tinha sido admitida no caso da função pública e foi uma das cedências que o governo assumiu na proposta que fez à UGT. Foi também admitida a eliminação da simplificação dos despedimentos nas médias empresas, a reposição dos 40 dias de formação anual para todos os trabalhadores e feita uma alteração nas licenças para amamentação. O governo não cedeu na redução para os primeiros 2 anos de vida do bebê para acesso a este direito, mas apenas na documentação, que é preciso apresentar provas de que se está, de facto, a amamentar. O Executivo prometeu também aumentar de 14 para 15 dias a compensação no caso de despedimento coletivo e alterou a proposta que previa que os subsídios de Natal e de férias fossem pagos em duodécimos se essa fosse a vontade expressa do trabalhador. A possibilidade mantém-se, mas depende de acordo entre o trabalhador e o empregador. Na proposta que foi enviada à estrutura sindical, mantinham-se 2 das medidas no centro da contestação dos sindicatos, o regresso do banco de horas individual e a possibilidade de recurso ao outsourcing sem as limitações introduzidas pela Agenda do Trabalho Digno. Vasco Maldonado Correia, com os detalhes adiantados pelo Jornal Público da nova proposta do governo rejeitada pela UGT. Ao Observador, uma fonte policial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social não confirma nem desmente nenhuma das mexidas no anteprojeto. O incêndio que deflagrou esta noite na zona da Foz, no Porto, está em fase de conclusão. Trata-se de um fogo numa habitação na Rua de Dio. No local estão cerca de 25 operacionais, apoiados por quase 10 meios terrestres dos bombeiros. É o que adianta a Proteção Civil. O alerta foi dado perto das 11 da noite. O mau tempo vai continuar em força, sobretudo na região do sul do país. Setúbal, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja este sábado, devido à chuva forte entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. O IPMA coloca ainda sob aviso amarelo 8 distritos de Portugal continental. São eles Lisboa, Évora, Santarém, Aveiro, Porto Alegre, Porto, Braga e ainda Viana do Castelo, bem como o arquipélago da Madeira. A depressão Cláudia provocou mais de 2.800 ocorrências em Portugal continental até às 10 da noite, a maior parte na península de Setúbal e na Grande Lisboa. Entre as ocorrências registadas, as mais frequentes são de quedas de árvores e inundações. É o que indica o balanço da Proteção Civil, que recomenda aos cidadãos que mantenham especial cuidado na circulação e permanência em áreas arborizadas. Pede ainda que sejam adotadas precauções na circulação junto à orla costeira. Olhamos agora para a Operação Influencer. O Ministério Público explica que o pedido de consulta anterior ao segredo de justiça é irrelevante e, por isso, recusou acesso aos autos por parte do ex-primeiro-ministro António Costa. Um esclarecimento da PGR que surge depois da notícia avançada hoje pelo jornal Expresso de que o presidente do Conselho Europeu está há mais de 1 ano a pedir o acesso aos autos em que é visado. De acordo com o Expresso, António Costa já fez 4 pedidos, todos recusados. Num comunicado na página oficial da Procuradoria-Geral da República, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal sublinha que a decisão de aplicar o segredo de justiça ao inquérito foi judicialmente validada. Donald Trump assinou esta sexta-feira um decreto que isenta das tarifas alfandegárias os produtos agrícolas, como o café, carne de vaca e frutos exóticos. O presidente norte-americano volta atrás nas taxas. Tinha sido o próprio a impor, em abril, estas taxas recíprocas de pelo menos 10%. A Polónia, assim é que é, considera que os escândalos de corrupção na Ucrânia podem afetar o apoio da União
europeia. É o que garante o primeiro-ministro polaco. A agência Urinform avança que Donald Tusk já tinha avisado Volodymyr Zelensky para vigiar o currículo máximo e mais próximo, um aviso que surge depois dos ministros da Energia e da Justiça ucranianos demitirem-se na quarta-feira, depois de ter sido tornado público um esquema de corrupção no setor energético. Em risco pode estar o consenso europeu sobre a ajuda à Ucrânia face aos ataques russos. Notícia de fecho do Jornal das 4. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.